Fala, jovem, beleza? PGZ aqui, parte 5 aí do Plan B Terraform. Para você que tá chegando agora, não tá entendendo direito o que tá acontecendo. Basicamente aqui tá rolando um speed ruim do PGZ, em que eu tô tentando zerar esse jogo aqui, o Plan B Terraform, no menor tempo possível, né? Mas com calma. E agora esse jogo já rolou, já aconteceu, já gravei. E agora eu tô analisando ele, analisando o que eu errei, o que eu acertei. Então se você chegou agora, seja bem-vindo. E para quem já tá aí, vamos continuar então na parte 5. E, bom, voltando aqui no freestyle, entendendo aí, deixando rolar para entender o que tá acontecendo. Aqui basicamente eu tô reaproveitando algumas barras de aço que estão sendo recicladas. E acredito que estarei construindo concreto reforçado nesse momento, tá? O concreto, no vídeo anterior, ele foi dando uma melhorada. Esse depósito de concreto ele já tá um pouquinho mais cheinho aqui, mas eu percebi que eu não tenho muito concreto reforçado, que é esse mais acinzentadinho escuro aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Esse mais verdinho aqui, aliás, não um cinzinho, esse aqui, ó, o mais escurinho aqui. Do fundinho mais um verde escuro, né, meio que uma cor mais escura. E aí agora já construindo rapidamente bastante concreto reforçado. Por quê? Porque quando a cidade cresce, ela precisa de concreto. Por segundo, ela precisa de oxigênio, se não me engano, com concreto, né? Ou carbono com concreto, algum desses dois, se não me engano, é oxigênio com concreto. No terceiro estágio de crescimento da cidade, você precisa de esse carvão reforçado, esse concreto reforçado. Então eu tenho 3 cidades e todas elas vão precisar de concreto reforçado em algum momento, né? E provavelmente até o fim do jogo, né? Essa segunda cidade, ela tá em crescimento aqui, já deve estar pedindo concreto reforçado, ou agora ou em breve ali. E bom, vamos seguindo aí, já dou uma ajeitada aqui também no ferro que eu tô minerando, perdão. Porque eu realmente tô com muito pouco minério de ferro aqui, não tá produzindo barra de aço. Aqui do lado também as peças metálicas também não tá, peças mecânicas aqui não estão produzindo muito bem. Então vai dar uma melhorada em geral, né? Nas duas produções e nessa mineração de ferro aqui. Então dou uma melhorada aqui. Isso, né, já falei repetidas vezes, mas repetindo, isso acontece ao longo do jogo inteiro. É sempre essa melhoria das produções que já existem, né? Então você volta, dá uma analisada, vê se não está ocioso a produção e renova, né, os extratores aqui, os depósitos, dá uma renovada. Então dei uma ajeitada ali, tá seguindo e aí o processo ele já está pronto, então ele vai continuar tranquilo. Volto também a dar uma olhada aqui embaixo, então eu vou dar uma olhada geral nesse momento aqui, né? As peças mecânicas aqui não estão chegando. Ó, dou uma olhada geral, falta ferro aqui também nessa mineração de baixo. Também vou dar uma melhorada nessa mineração. Essa é a primeira mineração que eu fiz no jogo, né? Então ela produz a base ali, né? Os extratores, os depósitos. Então essa minha primeira mineração, ela deve acabar em pouco tempo, né? Porque eu já estou com todos os extratores em todos os ferros que faltam. Mas vou extrair tudo que dá para extrair aí, melhorando, aumentando aqui os depósitos, colocando a MK2, lembrando, MK2, que é o depósito que ele tem dois drones. Então ele além de ser mais rápido, ele também transporta a uma casa de distância. Então eu troquei aqui a maioria dos meus depósitos MK1, coloquei o MK2 e ainda vai ter o MK3 pra frente. Ainda vai abrir aqui do lado o slot do MK3, ainda não é o momento. Então isso agiliza muito o transporte, né? Agiliza muito o transporte. E aí evita que recursos fiquem pra trás e que demorem pra chegar lá na outra ponta, beleza? Então aí o depósito MK2. No mais vou seguindo, vou dando uma melhorada. Assim que eu melhorar aqui eu devo ir para outra área. Vejo aqui que essa cidade ela tá branquinho, então tá faltando alguma coisa, tá faltando concreto reforçado e oxigênio. Então vou dar uma olhada pro concreto reforçado. Pô, tem um monte de concreto reforçado ali em cima. Prestem atenção quando eu subir ali, ó, só que ele não tá chegando aqui embaixo, mas ali em cima tem, ó. Ali em cima tem um monte de concreto reforçado, só que ele precisa chegar. Como é que eu vou solucionar isso? Ó, então eu tô dando uma olhada ao redor aqui, eu percebo que tem muito concreto rodando, mas eu não tô trazendo concreto reforçado aqui pra baixo. Qual que é a solução? Ou fazer com que esse concreto venha pulando aqui pra baixo com o MK2, ou eu produzo mais concreto reforçado
aqui embaixo. Aqui já coloquei mais uma construção de concreto reforçado, mais um depósito de concreto reforçado e vou jogar ele ali para o centro de suprimentos. Então é mais ou menos isso que eu vou fazer. Aqui ó, a minha solução encontrada foi produzir mais concreto reforçado. Coloquei uma só por enquanto, mas devo colocar mais depois. E oxigênio também está faltando. Então eu coloco aqui mais centros de suprimento para construir mais, para transferir, né, para minha cidade mais oxigênios. E aí aqui é dinâmico, vai para uma cidade, vai para outra cidade, vê que a outra cidade está em verde, então tá tranquilo, eu não preciso mexer lá. Volto aqui, vejo que o contrato reforçado ainda não está chegando. Então bem dinâmico, a gente vai olhando, vai vendo o que está acontecendo, porque é assim que o jogo roda. Ainda preciso solucionar essa questão. Bastante concreto reforçado aqui em cima sendo produzido, bastante, isso é legal, isso é bom. Só que eu preciso tirar esse concreto reforçado daqui. Aqui tem algumas pilhas ali já, acredito que com 40 concretos reforçados, e aí é o estoque máximo. Então eu preciso tirar um pouco daí. Vou arranjar uma solução aqui, vou começar a transportar um pouco esse MK2 ali pro trem e vamos ver para onde que vai ser. Ó, já coloquei mais um centro de suprimentos. É o seguinte, ó, o centro de suprimentos, ele precisa desses 3 recursos que apareceram ali na tela: concreto reforçado, oxigênio e peças de alta tecnologia. Mas eu não preciso colocar os 3 num centro de suprimento. Eu posso colocar, por exemplo, só o concreto reforçado nesse centro e tá tranquilo. E em outros centros de suprimentos eu coloco oxigênio, coloco as peças de alta tecnologia ou misturo 2 das 3. Eu não preciso colocar sempre as 3 no mesmo centro, entendeu? Aqui embaixo é a mesma coisa, ó. Aqui nesse centro, de um centro aqui tá entrando só oxigênio. No outro centro tá entrando só concreto, não tem problema. O importante é você ter um mínimo ali, que o jogo não diz quanto é, mas um mínimo que você seja suficiente pra cidade ficar verde, né? E aqui embaixo não fique mais esse vermelhinho, ó, né? Ele fique daquela cor azul ali. Então aqui embaixo já começando a pedir concreto reforçado, só que aqui embaixo eu tinha concreto nessa outra cidade. Então eu vou trazer também um pouco daquele concreto reforçado que tá sobrando aqui pra baixo. Legal? E aí, ó, lá em cima ficou verde, mas a cidade aqui tá branco. Então logo logo deve chegar o concreto reforçado aqui embaixo. Vambora. Um trem passeando aí, dá pra aumentar acho que pra uns 3, 4 trens aí, que um trem talvez não dê conta. A rota é muito grande de uma cidade para outra. Talvez esse trem aí ele demore um pouco para chegar lá embaixo. E as duas cidades nesse momento verdes, então eu vou dar uma olhada em alguma outra coisa. Já percebo aqui que a barra de alumínio, o minério de alumínio não está transportando quase nada aqui para cima, não está produzindo quase nada, então já deve ser um problema que eu vou ajeitar. É um olho no peixe, outro no gato e vários gatos e vários peixes aí, porque é muita coisa. Aqui em cima tudo ok. Trazendo os 3 recursos por enquanto, e logo vai aparecer um 4º recurso para ser abastecido aí na cidade. Enquanto isso também me lembrei ali do lado que tem aquele extrator de gelo que ainda não foi colocado em jogo. Eu ainda inclusive não produzi esse extrator, não comecei a produzir ele. Dando uma olhada geral ainda aqui, peças mecânicas, o que elas estão fazendo? Elas estão construindo trens. O meu trem que é 439, então estou indo bem nessa produção. Já retiro uns 2 ali, né? Porque eu já estou com uma produção boa de trens. Não preciso ficar gastando muitas das peças de alta tecnologia mecânicas. Também tem isso, não posso ficar assim, overproduzindo, digamos assim, super produzindo. Não sei como é que seria o termo, né? Mas produzindo além do necessário. Porque senão eu tô jogando recurso fora, né? Eu tenho 400 caminhões aqui. Ó, eu tenho 5.500, não sei se dá pra ler, mas eu tenho 5.500 estradas já. Então não preciso, ó, aumentou uma agora, mas eu não precisaria mais ficar gastando recurso construindo estradas. Porque, pô, eu não vou utilizar esses 5.000 aqui, eu vou utilizar algumas poucas só, né? Acabei não percebendo aqui. Eu tenho alguma coisa pra... Acho que são esses extratores de gelo. Se eu não me engano, eu vou estar produzindo eles aqui. Vou colocar uma fábrica, extrator de gelo. Preciso de concreto e peças mecânicas. Então o concreto já estava aqui em cima, concreto reforçado. E as peças mecânicas a gente viu que estão vindo lá de baixo. Estavam vindo para construir trem. Só que eu vou utilizar um pouco para levar ali para cima para o extrator, né? Então tiro um pouco da construção dos trens e jogo um pouco ali para cima para o extrator. Já tem concretos reforçados ali. Então só faltam as peças mecânicas chegarem. Aqui tá chegando poucas. Vamos ver como é que vai esse transporte aí, se vai chegar legal. Tem 200 caminhões para chegar com esse transporte, mas não tá produzindo muito ainda. Agora começou a dar uma melhorada, me parece aqui. Então logo deve chegar mais peças mecânicas. Também caminhões, eu tô 3 fábricas para produzir caminhão, eu tenho 300. Tirei 2. Vou deixar uma ali para garantir que sempre tem algum caminhão produzindo.
também não precisa zerar, né? Gerar a produção, a não ser que você não vá utilizar. Tipo, o MK1, por exemplo, é um depósito que eu não vou mais utilizar. Eu posso pegar as fábricas que produzem MK1 e destruir, né? Agora, alguma coisinha ou outra, tipo o caminhão, as estradas, dá pra deixar um pouquinho produzindo. Aqui em cima tá muito massa, então, o enxofre, né? Aqui embaixo também, concreto, então tem bastante reserva aí de enxofre em concreto, se der alguma apertada. Mas aparentemente não tá chegando muito enxofre ali nos gases ali, né? Na produção de gases. Ó, não tá chegando muito enxofre aqui. Por quê? Porque são caminhões. Mesmo eu tendo 200, 300 ali, às vezes eles não dão conta. Na verdade eu tenho 80 só. Mas dá pra dar uma aumentada. Ó, 200 numa e 100 na outra rodovia ali, na outra estrada. Vamos ver se dá uma melhorada aqui também. E não dá pra ver na hora, né? Não é questão de 1 ou 2 segundos que a gente vai ver se melhora. Então eu vou lá, dou uma melhorada, vou no outro lugar, dou uma melhorada, e depois eu volto, me lembro do que eu fiz e vejo se deu certo ou não, né? Ó, aqui em cima eu tinha mexido no concreto reforçado, vejo que eu tô tanto produzindo quanto utilizando e transportando, ó, o trem tá transportando com concreto reforçado, então não preciso ficar mexendo nisso, vou me preocupar com outra coisa. Peças mecânicas aqui, ó, vocês se lembram que a gente estava aqui agora há pouco? Ó, já tá chegando peça mecânica aqui para construir extrator de gelo. Já construí 13, legal. Já dá para começar a extrair água, né? E nitrogênio lá do Polo Norte ali, né? E mais? Perdi ali o que aconteceu, mas segue o jogo. Aqui tá em vermelho, ou seja, vermelho não só eu não tô trazendo recursos, como a minha população vai decair, né? Nesse momento. Então ela acabou decaindo, olha, 10.977, 76, 70. Tem que resolver esse problema. O que está faltando? Bom, isso não é um problema agora, mas só para explicar. Esse extrator aqui, ele produz carbono e oxigênio. Só que o oxigênio ele vai para hexágono azul aqui. Mas o carbono não tem um hexágono da cor do carbono, aquela corzinha cinza, né? Então, o que acontece nesse caso? O extrator, ele tem um depósito dentro dele para armazenar 3 carbonos. Quando ele chegar no terceiro, que é essa pilhinha aqui, né, ela tem 3 carbonos aqui, ele fica cheio, então ele não produz mais carbono. Esse carbono, você meio que perde essa produção, então ele só está produzindo a partir de agora oxigênio, beleza? Só para deixar explicado isso, eu acabo limitando um pouco o meu jogo aí, né? Lá em cima voltou, aqui tá tenso o negócio, mas na verdade por quê? Porque a minha cidade cresceu e tá pedindo alimento agora. Então na verdade eu tô indo bem. Só que ele pediu o 4º recurso do jogo agora. Então ele não vai, pelo que eu me lembro, ele não vai muito além, assim. Ele pede 4 recursos, não deve pedir um 5º. Então isso é um sinal que a minha cidade está indo super bem. Mas eu tenho então, ainda outras 2 cidades que eu posso crescer. Não sou obrigado, né? Mas posso crescer as outras 2 cidades. É bom porque eu já tenho todos os recursos na primeira cidade, então é só transportar para a segunda e para a terceira. Eu acho que é uma estratégia que vale a pena. Mas até onde eu sei é possível ganhar o jogo com 2 cidades, pelos objetivos que tem ali em cima. Não sei se com uma é possível. E é isso, então eu vou precisar de alimento na minha primeira cidade, que é um recurso novo aí. E ele vai pedir algumas coisas um pouco diferentes, né? Então dando uma olhada aqui, ó, tem água agora que apareceu, tem alimento, tem composto. Apareceram alguns recursos novos aí, nitrogênio. E a gente vai dar uma sacada no que acontece aí. Então eu preciso pegar com os extratores de gelo lá água e nitrogênio. O nitrogênio, se eu não me engano, nesse momento, ele já serve para a produção de gases, tá? Para esquentar o planeta. E a água, ela vai servir para, com o composto, produzir alimento, tá? Que alimento é o recurso que está sendo pedido lá para o crescimento da população. Então, esse é um passo bem importante agora. Tive ali alguns extratores, fiquei com um só no meu depósito ali, nas minhas quantidades ali. Então, preciso produzir mais extratores de gelo. E aí eu faço o esqueminha aqui. Os extratores, liberei alguns outros itens, mas acho que não é tão relevante agora ainda. Vou continuar fazendo aqui. O que acontece? O extrator, ele produz nitrogênio e água. Então eu faço com o MK2 eu faço essa pilha em que ela pega a água e joga 2 casas de distância. Pega a água e joga 2 casas de distância. Por quê? Porque se eu colocasse só água aqui, eu não ia ter onde colocar nitrogênio. Então eu faço essa separação. Essa separação é uma escolha minha, tá? Tem outras possibilidades de fazer isso. Eu poderia realmente fazer só muito linha de nitrogênio e outra de água aqui. Eu faço isso para não ficar muito
muito recurso dissolvido por aí, o recurso ele vai sendo transportado para frente, sendo armazenado aqui na frente. Então gosto de fazer assim. Mas tem outras alternativas que vocês podem testar. E tem inclusive uma outra que eu gosto bastante, que é de espalhar os extratores e colocar um ou outro depósito meio espalhado também. Eu vou fazer depois aqui na direita. Fica bem legal. Talvez seja até mais efetivo que esse daqui. Só que como eu não tinha muitos extratores, eu preferi fazer dessa maneira nesse começo aqui. Tá? Aqui vou me preparando, ainda com um plano não tão definido, mas eu já sei um pouco do que acontece. Então eu preciso depositar, né, armazenar esses recursos e também transportar. Então eu vou pensando onde eu quero levar agora esses recursos. A água eu já sei que eu preciso levar ali para baixo para fazer o alimento. O nitrogênio ainda vou dar uma pensada aqui. Tá, então já juntei com os outros trilhos ali, então consigo ir para vários lugares agora com esse trem. Vou dando uma pensada agora, vou dando mais uma juntada aqui. Opa, deixa eu dar uma limpada ali embaixo. Vou dando mais uma juntada aqui do lado só para construir um caminho de ida e de volta, algo nesse sentido, né? Já tenho 26, então dá para colocar mais alguns extratores aqui. Vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou repetir essa pilha do lado, tá? Vou repetir essa da mesma maneira, essa linha aqui, mais ou menos da mesma maneira. Tentando deixar espaço ali no meio, né? No centro ali para os depósitos. Já mais ou menos aquele mesmo padrãozinho que estava ali. Acho que fica interessante por enquanto. E é isso. Tomar cuidado ali, acho que um extrator ou dois ficaram sem conseguir transportar, mas não tem problema. Esses dois, esse mais à direita aqui, acho que ele não alcança lá. Mas não tem problema, é só um. Qualquer ideia aqui, vamos ver. Beleza, só deixei da mesma maneira. Coloquei num X aqui rapidinho para poder dar uma pensada, né? Também quero garantir que essa fileira da direita se conecta com a da esquerda para eu poder atravessar com o nitrogênio para a esquerda. E a água ela também tem que atravessar para a direita para ficar nos depósitos ali, né? Aqui tudo ok, a cidade de baixo crescendo, essa cidade parou. Essa cidade ainda precisa de alimento, né? Então ela não vai crescer por enquanto. Só a minha cidade menor nesse momento parou de crescer, inclusive. Mas estou nesse momento dando uma olhada em como que eu melhoro essa questão do alimento aqui. Também já percebo que tem outros dois construções aí na fila, a estufa e acho que, se eu não me engano, mais a estação de bombeamento de água, né? Uma outra forma de conseguir água no mapa, mas ainda opto por não utilizar. E lá embaixo a minha cidade começou a dar uma decrescida, né, na população. Tenho que ficar esperto para descer lá em breve. Ainda pensando um pouco aqui, como é que estão os resíduos? Já vejo que tem um resíduo. E aqui tem essa reciclagem, né, pessoal? Reciclagem, então, a gente consegue descartar resíduo metálico e resíduo orgânico, mas eu percebo que o resíduo orgânico não está sendo depositado, né? Não está sendo descartado nos depósitos. Então, imagino que eu vá colocar esse resíduo aí para ser descartado aqui do lado. Ali, resíduo orgânico, né? Que é o que não está sendo depositado. Beleza? Então, legal. A partir de agora, acredito que a minha população aqui em cima... Porque a partir desse momento, para minha população crescer nessa cidade de cima, além dos recursos, aqueles 4 recursos, eu preciso que esses 2 resíduos sejam descartados. O metálico e o orgânico. E o orgânico, nesse momento, ele não está. Esverdeou, beleza. É um sinal que os resíduos estão sendo descartados. Mas a cidade ainda está na cor branca. Falta ainda o alimento, que é o nosso objetivo agora, né? Ele é um objetivo um pouco complexo, assim, porque eu preciso, como eu falei antes, eu preciso do composto, e o composto ele vem de 2 recursos. E depois eu ainda vou juntar um composto com a água. Tá? Então eu preciso de 3 recursos aí para fazer o alimento, se eu não me engano. Eu tenho também 2 alternativas de fazer ali o composto, né? Apareceu na tela ali. Vamos ver qual que eu optei. Então ele é um tanto complexo, esse alimento. Bom, então aqui um dos recursos que eu vou precisar é o resíduo, esse de baixo aqui, né? Orgânico, né? Então ele já está ali. A água, eu já estou preparando o transporte de água e de nitrogênio, que vem lá de cima, para eu poder fazer esse alimento, tá? Optei ali, acredito que eu vou colocar a água um pouco para frente, para dar uma separada do nitrogênio, né? Mas, basicamente, eu vou trabalhar em cima disso agora. Faço aquela mesma rotatória, né, de sempre, que eu fiz até então. Vou colocar aqui novamente a água. Beleza. E aí a água e o nitrogênio vão vir lá de cima, né? Tenho que fazer também uma rotatória aqui para o nitrogênio, algo nesse sentido.
Ó, viu que legal? Eu me adiantei aqui, ó, já tem um depósito legal, ele já tem nitrogênio me esperando. Vou colocar alguns poucos trens aqui pra dar uma testada. Só que aqui eu me lembro que eu tô um pouco distante, então um trilho eu acredito que não seja suficiente, tá? O alimento, ele precisa produzir com bastante recursos, então eu vou precisar de alguns trens. Um ali não vai ser o suficiente com certeza. Vai ser algo que eu tenho que melhorar daqui a pouco. A estufa, o que que ela faz? Ela vai pegar... eu não me lembro exatamente os recursos, mas se eu não me engano ela pega o alimento e o... Ou melhor, a água e o... E outro recurso e transforma no alimento, tá? Então, a estufa eu vou produzir um pouco de estufa, né? Pra poder fazer esse alimento, né? Aqui embaixo o alumínio tá meio bad, né? Essa situação do alumínio. Então eu vou resolver duas situações numa só. A estufa, ela precisa de barra de aço e mais um recurso. E além disso eu tenho a questão do alumínio ali embaixo para resolver. Então eu vou resolver essas duas questões de uma vez só ali embaixo. Daqui a pouco eu volto ali. Minha reciclagem aqui de resíduo metálico não tá muito boa também, porque eu tô só reciclando e depositando barra de aço, mas a barra de alumínio não tô depositando, também tem que ser uma questão que eu tenho que ajeitar. Então eu preciso colocar alguns depósitos de barra de alumínio ali em cima. Tá, eu vou falando aqui, eu tô mudando, vou indo de uma tela para outra, mas depois a gente vai voltar ali e a gente vê o que aconteceu certinho. Não pretendo pausar muito o jogo, tá, pessoal? Então aqui, ó, para os geradores de gás estufa, não tá chegando nada, tá chegando as peças de polímero, mas não tá chegando peças mecânicas ali embaixo, tá? Preciso resolver esse problema aqui também. E agora, PGZ, o que que vai acontecer? Tô fazendo alguma coisa mirabolante, tô puxando barra de polímero com barra de aço. Ah, isso produz a estufa. Então, na verdade, vou produzir aqui no meio mesmo, que é uma construção, eu não preciso depositar ela em nenhum lugar, né? Então, só juntei algumas barras de aço que estavam chegando aqui, que estavam inúteis, peguei alguns polímeros dali que estavam sobrando também, e comecei a fazer estufa. Então, a estufa ela deve entrar ali embaixo na água para produzir alimento, tá? Então, já tô construindo as estufas lá embaixo. Aqui tem bastante extrator para colocar, vou dar uma melhorada também enquanto isso. Preciso de bastante nitrogênio, bastante água para ganhar esse jogo. Então vou dar uma melhorada nesse mesmo estilo, vou dar uma passadinha rápida aqui, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Então aqui no fim eu fiquei com oxigênio, com água, e a água eu ligo ela, eu dou sempre uma maneira de ligar ela, tá? Para ela poder chegar nesse depósito principal. Nitrogênio é a mesma coisa, ele vem, ó, ele vem, em algum momento ele se conecta aqui, ó. E aqui embaixo também, para ele poder chegar e chegar aqui, ó. Então, no máximo, sempre uma casa de distância. Isso seria nenhuma casa de distância, né? Nenhuma. E aqui uma, digamos assim, né? Então, no máximo, uma casa de distância, né? Uma casa separando os dois hexágonos, tá? Então, aqui fechou. Vamos lá para baixo. Vou colocar a estufa, mas a estufa não vai aqui, né? Ou vai? A estufa eu vou colocar um pouquinho para frente aqui, ó. Por quê? A estufa precisa de composto e água para produzir alimento. A água está na frente e o composto eu ainda não tenho. Então eu preciso dar um passinho atrás aí para começar a produzir composto. Pausar rapidamente, o composto ele precisa de 5 resíduos orgânicos, que é esse daqui que está na tela, e um nitrogênio que está em cima. Porém, eu posso também, com o nitrogênio que está em cima e 2 carbonos, construir o composto. Tá? Eu tenho essa opção também, mas de qualquer forma eu preciso do recurso que está em cima em amarelo aqui, que é o nitrogênio. Vambora, então é o composto que eu preciso agora para produzir o alimento, né? E as cores vai ficando bem legal, assim, né? Realmente, ele vai ficando colorido, então o vermelho ali do composto eu acho realmente bem legal. Essa parte fica o oxigênio azul, o alimento verde, fica um verde bem bonito, acho que bem bonito essa parte do jogo aí. Umas cores mais fortes, né? As estruturas ali eu não estou usando tanto, né, de identificação, não sei, eu usei uma ou outra estrutura, mas é interessante caso você não tenha muita experiência ou goste de se organizar mais, tem essas estruturas aqui na esquerda, nessa estrelinha, né, para identificação. E vou dando uma pensada, vou relembrando como é que é a questão do composto, como é que é o alimento. Ah, lembrei, não lembrei, acho que deu uma bugada aqui na mente, deu uma bugada na mente do PGZ aqui. Vou dar uma passadinha de leves, lembrei aqui que eu tenho que produzir o composto com nitrogênio, mas não é dessa maneira. Aqui eu coloquei uma usina que produz composto, tá? Só que pela usina eu preciso do carbono, tá? Então eu preciso entender como é que é a outra opção, como é que eu produzo o composto, mas utilizando nitrogênio e resíduo orgânico aqui, né? Como é que eu faço isso sem utilizar a usina? É uma outra forma que eu preciso fazer.
Dou uma pensada aqui, eu não me lembrei na hora como é que eu conseguia produzir esse composto aí. Ah, eu achei que eu lembrei agora. Eu achei que eu não ia conseguir, porque eu só tinha opção pela usina. Então o que que eu fiz nessa hora? Como existe a segunda possibilidade de produzir o composto com os resíduos e com carbono, eu vou colocar carbono e resíduos e vou produzir. Mas tem uma outra maneira que eu vou me lembrar ainda como é que ela é, tá? Para produzir o composto com esses dois recursos de cima. Por enquanto a solução que eu achei foi colocar carbono aqui embaixo, então. E aí sim eu coloco, só passando um pouquinho para frente aqui, só coloco a usina, que ela sim precisa de carbono e nitrogênio, tá? Então eu vou utilizar esses dois recursos de baixo. Em breve eu consigo reutilizar esses resíduos orgânicos. Perdão, porque o nitrogênio eu consigo, de uma ou de outra forma, eu consigo utilizar o nitrogênio, tá? Então aqui vai começar a sair alimento, então eu faço essa loucura, né? Que é jogar o nitrogênio pulando por cima, o carbono pulando por cima, a usina no meio, e aí o alimento também que vai ficar pulando por cima. Então eu vou ter esses três recursos aí, que vão ficar pulando um por cima do outro. Não sei se tem uma maneira melhor de colocar eles em linha, né? Alguma fileira. Mas eu acho legal porque pula, fica tudo meio junto. E acaba dando certo. É uma gambiarra meio louca que dá certo. E agora sim, efetivamente, trago o alimento, ou melhor, o composto, trago a água e nessa estufinha aí eu vou produzir o meu recurso tão esperado, que é o alimento. Bem bonito aí esse verde aí. E chegamos no alimento, vou logo também transportar ele para a cidade. Eu fiquei meio encucado ali, na verdade, que eu preciso produzir esse composto, acabei não utilizando os resíduos orgânicos que estão ali, mas logo eu devo utilizar eles, tá? Porque senão ele vai também esgotando ali. Vai excedendo o estoque, aliás, né? E não tem muito para onde colocar aqueles resíduos ali, então preciso reciclar eles de alguma maneira. Tá? Então ficamos nessa parte aí, basicamente eu começo a produzir alimento, eu vou produzir o máximo de alimento que der, então essa produção aqui é uma produção que eu vou otimizar ao máximo, vou trazer, ó, a água não está chegando direito, então vou colocar mais trens para chegar a mais água e vou rodar esse alimento, porque o alimento ele vai para as 3 cidades quando elas estiverem no estágio final aí, estágio máximo crescimento. Não me lembro depois exatamente, mas acredito que o alimento ele vai para outro, eu preciso para utilizar em outro recurso ainda. Então eu preciso de bastante alimento nesse momento, tá, pessoal? E bom, próxima parte aí basicamente vai ser transportar esse alimento para a cidade, trazer uma solução para esse resíduo orgânico aqui. Crescer a segunda cidade, começar também a crescer a terceira cidade que está parada até agora, né? Então devo trazer isso nos próximos vídeos também. E vou ficando por aqui. Já dei um vídeo bom aí, um conteúdo legal. Espero que tenha curtido. Se você gostou, deixe seu like, deixe a inscrição aí, quem não é inscrito ainda. E até a próxima. Tchau, tchau.